E aí galera, bom dia! Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu comecei a viajar ao mundo há 4 anos atrás. Quais foram os meus primeiros passos, o que eu fazia antes de começar essa jornada. E é isso. Bom, para começar, antes de começar a viajar, eu morava lá em Osasco, tinha minha própria empresa, eu tinha uma agência de marketing, tá? Que eu fundei do zero com o meu sócio e, pô, era muito massa, a gente tinha vários clientes, multinacional, ganhava uma grana. Pra quem tinha, sei lá, uns 23, 24 anos, na época que eu comecei a empresa, pô, tava bom demais. Eu sempre fui empreendedor, tá? Eu trabalho desde os meus 15 anos de idade. E eu já trabalhei para várias pessoas, já tive vários empregos, mas eu sempre tive essa mentalidade de que eu seria dono do meu próprio negócio, que eu não queria trabalhar para ninguém, porque, liberdade, meu, quero ser livre, quero fazer meu próprio horário, quero ganhar minha grana, e principalmente em questão de escalabilidade. É muito difícil você escalar o seu salário se você é funcionário. Se você tem o seu próprio negócio, você consegue escalar isso e ganhar mais grana. E principalmente deixar de investir o seu tempo ali, trocar o seu tempo por dinheiro e fazer o negócio funcionar sem você, né? Então eu tinha essa mentalidade e falei, eu preciso fazer acontecer. Então, antes de fundar a agência de marketing, eu já tive várias startups, tipo várias mesmo, que eu abri e não deu certo, que eu testei o modelo de negócio e não deu certo. Eu mais falhei do que qualquer outra coisa. Falhei muito, sabe? Tipo, várias startups na internet, de vários nichos diferentes. E, pô, nada dava certo. E tava até desmotivado já, falando, mano, será que eu sirvo pra ser empreendedor mesmo? Não sei, tipo, enfim. Fui trabalhar em outras empresas, fui ser sócio de outras empresas e tipo, mano, mesmo assim não tava feliz, não dava certo. Até que, pô, a agência de marketing deu certo, tá ligado? Caraca, era eu e mais um brother só. E, pô, a gente gastou R$0 pra fundar a empresa, né? Talvez a gente gastou aí R$30 pra comprar o domínio só. E mais, tipo, sei lá, R$100 para ter um servidor para hospedar o site durante um ano. Então o custo de abrir uma empresa na internet é muito baixo, porque na verdade o nosso serviço era o nosso conhecimento. A gente fazia o gerenciamento dos canais de marketing para e-commerce, para lojas virtuais. A gente fazia Facebook Ads, Google AdWords, e-mail marketing, enfim. E a gente cobrava em cima da performance que a gente entregava. E era isso. Então, pô, a gente começou a crescer, foi muito massa. Fiquei alguns anos ali, uns 2 anos talvez. Até que tipo, já tava desmotivadão, saca? Não sei se desmotivado é a palavra, mas sei lá, não tava feliz, saca? Porque meu objetivo era ganhar muita grana, ficar milionário, pra poder viver, pra poder ser livre, pra não me preocupar mais com dinheiro. Eu quero, quando eu for num restaurante, não olhar pro lado direito do menu, que é onde tem o preço, né? E eu quero comer qualquer coisa. Se eu quiser pular de paraquedas e mergulhar com um golfinho e, sei lá, ir pra lua, meu, eu quero ter essa condição. É muito ruim você, sei lá, não poder viver uma experiência porque você não tem grana. Eu falei, não, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero poder viver o máximo de experiências que eu puder. Então eu tinha na minha cabeça que eu precisava ganhar muita grana pra poder viver tudo isso. E a grana tava vindo, tava animal, tava feliz com isso. Porém o trabalho em si, não me satisfazia, sabe? Eu odiava lidar com o cliente e tudo mais. Tipo, que sessão de saco, blá blá blá. E enfim, fui convidado a me retirar da minha própria empresa.
Pois é, depois de 2 anos, tipo, as coisas não estavam dando certo e tipo, beleza, preferi sair, tá ligado? E vendi a minha parte da empresa para os meus sócios. Então, pô, eu ganhei uma grana quando eu vendi a minha parte para os meus sócios. Eles continuaram tocando a empresa, tá funcionando lá até hoje. E eu vendi a minha parte e falei, pô, pode crer, vou ver o que eu faço da minha vida. Quando eu queria ser milionário lá e tudo mais, tipo, eu tinha essa mentalidade. Quando eu ganhar meu primeiro milhão, eu vou tirar um ano sabático, né? Vou viajar o mundo por um ano e, sabe, viver. Sem me preocupar, tá ligado? Já ganhei uma grana e vou viver, vou viver. Porém, enquanto eu tava lá na empresa ainda, trabalhando, enfim, focado nos meus negócios, eu conheci a Ana, uma menina mexicana que, se você não conhece ainda, assiste os meus primeiros vídeos, que a gente viajou junto durante muito tempo. E eu conheci ela lá em São Paulo, ela fazia intercâmbio da faculdade, ela foi estudar lá, ela estudava turismo, e a gente se conheceu num momento aleatório, assim, numa praça lá em São Paulo, que eu fui falar com ela, e aí, pô, eu peguei o WhatsApp e tal, a gente ficou, deu uns beijos, e enfim, continuamos conversando, e aí rolou tudo, sabe? Ficamos bastante meses juntos, assim, meio que namorandinho lá em São Paulo. Até que ela acabou o semestre e foi viajar de novo pela América do Sul. E ela ia voltar no começo do ano de novo para fazer um outro intercâmbio. Porém, dessa vez não em São Paulo, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Aí, beleza, ficou por isso mesmo, bacana. Continuei lá na empresa, trabalhando, blá, 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 até que, tipo, surgiu essa parada de eu sair da empresa. Aí, tipo, eu não tinha nada do que fazer. A Ana tava lá em Natal, estudando. Ela tinha a casa dela, que ela morava lá, não sei o que, blá, blá. E os próximos 6 meses, ela teria que fazer um estágio da faculdade. E ela meio que teria esses 6 meses livre, assim, sabe? E aí a gente falou, pô, pode crer, eu vou aí pra Natal. Fui pra Natal, fiquei com ela morando lá na casa dela durante uns 2 meses, alguma coisa assim, até as aulas dela terminarem. E a gente falou, pô, já que você tem esses 6 meses livre aí, vamos viajar, tá ligado? Ela teria que voltar pro México depois, de novo, porque ela teria que voltar a estudar na universidade. E aí a gente falou, pô, vamos indo meio que em direção ao México. Vamos viajando a América do Sul até onde der, durante esse tempo que a gente tem livre. E é isso, vamos embora. Ela tinha pouco tempo de visto no Brasil, então ela tinha que sair rápido. E aí a gente falou, beleza, vamos passar logo pelo Brasil e a gente já vai para outro país e fica mais tranquilo. Aí beleza, começamos a viajar. Peguei o avião lá, né, tipo, pro Rio Grande do Norte, fiquei 2 meses. E aí quando acabou as aulas dela, a gente começou a descer de carona, sabe? Porque era essa nossa... o nosso objetivo, né? De viajar gastando o mínimo possível. De viajar sem gastar com hospedagem, de viajar sem gastar com transporte e ganhar dinheiro durante o caminho, né? Então a gente começou a viajar descendo do Rio Grande do Norte e a gente foi até o Rio Grande do Sul. Ou seja, a gente fez toda a costa do Brasil só de carona e sem gastar R$1 com hospedagem, só acampando e fazendo couchsurfing. Eu resolvi dividir esse vídeo em 2 partes, porque senão ia ficar muito longo e vocês não iam querer assistir até o final. Então, se você gostou da história até agora e quer saber o que aconteceu e como que eu cheguei até aqui, vai lá na parte 2. É o próximo vídeo que
que eu vou postar aqui no canal. Beleza? Tamo junto.